Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do livro do filósofo e professor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, que não é exatamente um livro, é uma pedrada, apesar de ser bem pequenininho. Ao contrário do que comumente se prega, o Evangelho de Jesus pode ser meio indigesto para muitos. A teologia da prosperidade cai por terra com o que Jonas vai expor nesse livro. Mar de rosas? Esquece. Jesus como negociador? Ah, se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar algo em troca? Esquece isso. Primeiro vamos à ideia de custo. Ele diz que todas as decisões que tomamos na vida são, ou pelo menos deveriam ser, baseadas em cálculos que a gente faz. Ou seja, é preciso que, para tudo, a gente avalie se temos condições de dar conta da demanda que as nossas decisões vão exigir. Como ele diz no livro, calcular o custo é ter consciência do que vamos perder e do que vamos ganhar com determinada decisão. Infelizmente, muitas pessoas não calculam, não ponderam o custo das suas decisões, o que não é uma atitude muito inteligente em prazo nenhum. Calcular o custo das nossas decisões é imprescindível, porque uma decisão equivocada que a gente toma na vida faz a gente perder, na melhor das hipóteses, dinheiro. Mas não é somente isso. Faz a gente perder muito tempo. E em decorrência disso, podemos passar a vida frustrados pelas escolhas erradas que fizemos. Tudo na vida é cálculo de custo, não só de dinheiro, de coisas materiais, mas de tempo, de sacrifício, de vida. Se a gente não calcular muito bem as decisões que tomamos na vida, a gente pode se arrepender muito depois. E agora estamos falando essencialmente de cálculo espiritual, de custo espiritual mesmo. Explicada a questão do custo, vamos agora ao discipulado. O que quer dizer exatamente a palavra discipulado? Jonas vai explicar que no contexto cristão, a palavra discipulado assume dois sentidos: o ato de seguir Jesus e o ato de ajudar pessoas a seguir Jesus. E mais, o ato de ensinar pessoas a seguir Jesus pressupõe necessariamente o ato de seguir Jesus. Ou seja, pessoas que ensinam outras pessoas a seguir, mas não seguem, não pode ajudar pessoas a seguir. Faz todo sentido, né? E agora a gente junta tudo, o custo do discipulado. Tanto a decisão de seguir como a de ensinar os outros a seguir é uma decisão e, portanto, tem um custo. E qual é esse custo, Serena? Segundo ele, a resposta toda está baseada no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, especialmente versículos 26, 27 e 33, que, em resumo, diz que uma grande multidão acompanhava Jesus e ele se volta a ela e diz: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até a própria vida mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33, Jesus diz ainda que quem não renuncia a tudo que possui, também não pode ser discípulo dele. Dito isso, vemos que o ato de seguir Jesus demanda algumas coisas, custa algumas coisas, que segundo Jonas seriam um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. E Jonas vai explicar ainda que a ausência de um desses elementos, qualquer um deles, desqualifica totalmente o discipulado. O Evangelho de Lucas é bem explícito quanto a isso. Jesus disse: se vocês querem me seguir, prestem bastante atenção, tem algumas condições. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que der na telha de vocês. Em relação ao amor, Jonas diz ainda que Jesus não está dizendo para você odiar todo mundo, que você não deve amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos. Não! Naquele contexto, seguir Jesus poderia significar um banimento, uma exclusão da comunidade. As pessoas perguntariam: você segue Jesus de Nazaré? Então vai embora dessa casa, você não pertence mais a essa família. Seguir Jesus naquela época poderia ser muito perigoso. As pessoas poderiam ser perseguidas, mortas, excluídas do convívio social, assim como hoje pode acontecer também. Jesus está dizendo ali que a primazia do amor deve ser dele. Em relação ao sofrimento, se trata de um certo conflito com o mundo no momento em que você decide seguir Jesus. Esse sofrimento diz respeito às consequências que vivemos quando rejeitamos negociar o amor de Deus com qualquer outra coisa que seja.
As pessoas olham torto, fazem piadinhas. Ah, olha ali o crentão, o santinho do pau oco. Está explícito aqui que Jesus não maquia o evangelho. Mais uma vez, o discipulado exige esse certo tipo de sofrimento. Em relação ao desapego, Jonas diz que esse é o último golpe. É o golpe final na nossa dependência de todas as coisas que fazem com que a gente tenha a ilusão de pertencimento a esse mundo. Quando alguém decide pelo discipulado, deveria estar consciente de que não pode estar apegado a nada material, que somos apenas peregrinos nesse mundo e que todas as nossas posses são mera ilusão. Esse é o custo do discipulado, o custo de se decidir por ele. Tinha uma grande multidão seguindo Jesus ali e Jesus estava preocupado com ela. A grande multidão simboliza o discipulado anônimo. E como assim anônimo, Serena? É aquele cristianismo que não exige comprometimento. É aquele cristianismo que não tem consciência do custo do discipulado. E por que Jesus estava tão preocupado com isso? Porque multidões, segundo Jonas, não têm identidade. As multidões não têm posicionamento definido. São os isentões. A grande multidão é confortável, não precisa encarar seus pecados. A grande multidão não presta contas. O grande recado desse livro é que não existe flexibilização do evangelho. Ele não é adaptável para a realidade individual. Não existe aqui o famoso jeitinho para o discipulado. Ele tem um custo, como tudo na vida. Não é da maneira que as pessoas querem seguir. É da maneira como Jesus quer ser seguido. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo!